Salmo 137. Esta ode queixosa, é uma das mais charmosas composições em todo o livro de Salmos, por seu poder poético. Não fosse inspirado, ocuparia, ainda assim, um lugar elevado na poesia, especialmente a porção final, que é suave e patriótica ao mais alto grau. Deixe que encontrem falhas neste texto aqueles que nunca viram seu templo incendiado, sua cidade arruinada, suas esposas sequestradas e seus filhos mortos. Deixe que encontrem falhas neste texto aqueles que nunca viram seu templo incendiado, sua cidade arruinada, suas esposas sequestradas e seus filhos mortos. Eles talvez não seriam tão aveludados nas palavras se tivessem sofrido desta forma. Charles Adams Spurgeon. Todo salmo, o lamentar do cativo, o pranto do exílio e o suspirar dos santos são ouvidos em todas as linhas. W. Armstrong. Versículo 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos. Em grupos pequenos, eles se sentavam e faziam lamentações em comum, misturando suas memórias e suas lágrimas. Os rios eram bons o suficiente, mas, infelizmente, eram os rios da Babilônia e o solo onde os filhos de Israel sentavam era um solo estrangeiro e, portanto, choravam. Aqueles que vieram para interromper sua quietude eram cidadãos da cidade destruidora e sua companhia não era desejada. Tudo trazia a Israel lembranças do exílio da cidade santa, sua servidão sobre a sombra do templo de Bel, sua impotência sob um inimigo cruel e, portanto, seus e filhas sentaram-se em sofrimento. Charles Adams Spurgeon. E chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles não choraram quando se lembraram das crueldades da Babilônia. A memória da feroz opressão secou suas lágrimas e fez seus corações queimarem de ira. Mas quando a amada cidade de suas solenidades veio à sua mente, eles não puderam se abster de enchentes de lágrimas. Ainda assim, verdadeiros cristãos lamentam quando veem a igreja despojada e se encontram incapazes de socorrê-la. Poderíamos suportar melhor qualquer outra coisa mais do que isto. Nestes novos dias, a Babilônia do erro assola a cidade de Deus, e os corações dos fiéis são gravemente feridos conforme veem a verdade caída nas ruas e a incredulidade desenfreada entre os servos professos do Senhor. Nós carregamos nossos protestos, mas eles parecem ser em vão. A multidão está enlouquecida por seus ídolos. Charles Adams Spurgeon. Um homem piedoso toma para si as misérias da igreja. Eu li sobre certas árvores com folhas que se contraem e encolhem se outras forem cortadas ou tocadas e até mesmo, por certo tempo, mantêm-se suspensas, mas não eretas. Tal simpatia espiritual existe entre os cristãos, quando outras partes da Igreja de Deus sofrem. É como se fossem eles mesmos. Ambrósio relata que, quando Teodósio estava doente, prestes a morrer, estava mais perturbado com relação à Igreja do Senhor do que com a sua própria doença. Thomas Watson.
O que então deveríamos fazer com relação à nossa, por assim dizer, ausência de Jerusalém? Deles era uma Jerusalém terrena, antiga, roubada, despojada, incendiada, saqueada. Nossa é uma Jerusalém celestial, renovada, em que nenhuma flecha pode entrar, nenhum ruído de tambor é ouvido, nenhum som de trombeta ou chamado para a batalha. Quem então não lamentaria estar ausente deste lugar? Walter Balcanqual. Versículo 1 ao 6. Há momentos em que o mundo não zomba do cristão. Muitas vezes o cristão é cheio de tão estranha alegria que o mundo se questiona em silêncio. Muitas vezes há um espírito manso e calmo no cristão que desarma a oposição. A resposta suave desvia a ira e seus inimigos são forçados a estar em paz com ele. Mas isto acaba quando chega o dia da escuridão do cristão. Acaba quando o pecado e a incredulidade o levam ao cativeiro. Acaba quando ele é exilado de Sião e levado para longe, assenta-se e lamenta. Então o mundo cruel colaborará para avançar a aflição. Então pedirão risos e canções, e quando virem a amarga lágrima gotejando pelo rosto, perguntarão com escárnio brutal: onde estão os cantos de salmos agora? Cantem-nos uma das canções de Sião. Até mesmo Cristo sentiu esta amargura quando foi pendurado na cruz. Todo cristão verdadeiro ama o louvor. Os cristãos mais santos amam ainda mais. Mas quando o cristão cai em pecado e escuridão, sua harpa está no salgueiro. E ele não pode cantar a canção do Senhor, pois está em uma terra estranha. Ele geralmente percebe, quando cai em pecado e no cativeiro, que caiu em deleites mundanos e amigos mundanos. 1000 prazeres o tentador a descansar aqui. 1000 prazeres o tentam a descansar aqui. Mas se ele for um verdadeiro filho de Sião, jamais se adaptará em uma terra estranha. Considerará todos os prazeres do mundo e do pecado e dirá: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Robert Murray M'Cheyne. Versículo 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. A música tem encantos para dar descanso a espíritos inquietos. Mas quando o coração está inteiramente triste, ela consegue apenas zombar dos pensadores que voam até ele. Os homens deixam de lado seus instrumentos de júbilo quando uma pesada nuvem escurece a sua alma. Charles Haddon Spurgeon. Salgueiros. É um fato curioso que durante a Commonwealth Britannic, quando Cromwell, como sábio político, permitiu que os judeus se estabelecessem em Londres e tivessem sinagogas, o povo chegou ali em número suficiente para celebrar a festa dos tabernáculos em tendas, entre os salgueiros às margens do Tâmisa. A perturbação de seu conforto por inúmeros espectadores, principalmente ajudantes da cidade de Londres, exigiu certa proteção por parte dos magistrados locais. Não que lhes fora oferecido algum insulto, mas uma curiosidade natural, suscitada por um espetáculo tão novo e extraordinário, induziu muitos a aproximarem demais ao redor do acampamento e talvez até invadir sua privacidade. Maria Calcott. Versículo 3. Entoai-nos algum dos cânticos de Sião. A natureza insultuosa do pedido se tornará mais conspícua se considerarmos que os assuntos comuns destes cânticos eram a onipotência de Jeová e o seu amor por seu povo escolhido. William Keating Klein.
Costume, frivolidade, falta filosofia formaram uma combinação formidável contra nós. E a mesma verdade, a mesma honestidade, a mesma integridade de princípio que, em qualquer outra causa, seria estimadas como vigorosas e respeitáveis, são desprezadas e zombadas quando conectadas à causa do Evangelho e seus sublimes interesses. Thomas Chalmers. Versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Há muitas coisas que o impiedoso poderia fazer, sem considerar a execução do ato e que os homens graciosos não ousam cogitar. A pergunta como eu poderia, ou como poderemos, vem de uma consciência sensível e denota uma inabilidade de pecar que deve ser grandemente cultivada. Charles Adam Spurgeon. Novamente, os sentimentos da vida presente são, com frequência, adversos ao louvor. Os exilados da Babilônia não podiam cantar porque estavam sob grande peso. A mão de Deus pesava sobre eles. Ele teve uma controvérsia com o povo devido aos seus pecados. Agora, os sentimentos de muitos de nós são da mesma forma adversos ao cântico do Senhor. Alguns de nós estamos em grande sofrimento. Temos um amigo que se perdeu. Estamos ansiosos por alguém que muito significa para nós, mas sabemos para que lado voltar em busca do pão de manhã e para o conforto deste dia. Como podemos cantar o cântico do Senhor? E há outro tipo de sofrimento ainda mais fatal, se é que é possível, ao exercício vívido da adoração. É um peso e fardo de pecado não perdoado. Cânticos podem ser ouvidos da cela da prisão em Filipos. Cânticos podem ser ouvidos do calmo leito de morte ou ao lado da sepultura aberta. Mas não se pode extrair cânticos da alma em que está a carga do desprazer de Deus, real ou imaginário, ou que ainda seja impotente para aprender para pecadores a graça e a vida que estão em Cristo Jesus. Essa, imaginamos, era a dificuldade que pressionava o israelita exilado. Isso certamente é um impedimento agora, em muitos, para o irromper do louvor cristão. E novamente há uma terra ainda mais estranha e estrangeira ao cântico do Senhor do que a terra da culpa não perdoada. E essa é a terra do pecado não abandonado. C.J. Vaughan. O canto do Senhor. Não há sofrimento real em qualquer circunstância a que Deus nos leve, ou para a qual Ele nos guie e vá conosco. Mas onde está o pecado e o sofrimento é sentido? Mas onde está o pecado? O sofrimento é sentido? Não como perseguição, mas julgamento. Lá está e não pode haver alegria à alma. Não pode haver alegria. A alma se recusa a ser consolada. Israel não pode cantar ao lado das águas da Babilônia. William de Burgh. Versículo 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, o Calvário, o Monte das Oliveiras, Siloé, como são fragrantes vocês com o nome que está acima de todo nome. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, posso eu esquecer o lugar onde ele tanto caminhou, onde pronunciou palavras tão graciosas, onde ele morreu? Posso esquecer que seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente? Posso eu esquecer que ali havia o cenáculo e ali caíram as chuvas de Pentecostes? De Pentecoste, Andrew Rapona, versículo 6. Se não me lembrar de ti, ou nossas camas são macias ou nossos corações são duros.
a ponto de conseguirmos descansar quando a igreja está em desassossego, de não sentirmos os duros cordões de nossos irmãos em nossas camas macias. John Trapp. Se não preferir eu, Jerusalém, à minha maior alegria. Se não preferir eu, Jerusalém, à minha maior alegria. Sendo este o apego de um judeu banido à sua terra natal. Quanto mais deveríamos amar a igreja do Senhor, da qual somos filhos e cidadãos. Como deveríamos ser zelosos com sua honra, com sua prosperidade. Nunca nos deixe encontrar motivo de zombaria nas palavras das Escrituras ou fazer das coisas santas um divertimento, para que não sejamos culpados de esquecer o Senhor e sua causa. Deve ser temido que muitas línguas perderam o poder de atrair as congregações dos santos, porque esqueceram o Evangelho e Deus os esqueceu. Charles Haddon Spurgeon, versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Não devemos considerar as imprecações deste salmo à luz de nenhum outro aspecto, senão profético. Elas são fundamentadas nas muitas profecias que já haviam sido declaradas sobre a destruição da Babilônia. Se, como podemos admitir, o salmo diante de nós tenha sido escrito após a desolação de Jerusalém, mas estas profecias ainda não foram concretizadas em todos os detalhes e permanecem para se concretizarem na Babilônia mística, quando o domínio do anticristo será para sempre varrido e a verdadeira igreja apresentada à gloriosa liberdade dos filhos de Deus no surgimento de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo em seu reino. William Wilson. O ódio de Edom era o ódio com que a mente carnal, em sua inimizade natural contra Deus, sempre considera qualquer que seja o objeto de seu favor. Jerusalém era a cidade de Deus, destrua até o alicerce. É o desejo maquiavélico de toda mente não regenerada contra toda edificação que estiver sob a pedra eleita da fundação divina. O que Deus elege jamais agrada o homem até que, por meio da graça, seu próprio coração tenha se tornado adorador e recipiente dessa misericórdia que ele ressentia profundamente quando ainda era um homem em seu estado natural e cujo esse efeito em outros homens ele recusava aceitar. De Caim ao anticristo, esta solene verdade se mantém sempre válida. Arthur Pridham. Fé e tulipas, só lhe deu glória, hein? Tenham todos uma ótima noite.